Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Filosofia para Iniciantes. Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram no Instagram, então quem não me segue, me siga por lá. E aproveite também para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo do vídeo: filosofar é preciso. Comentem isso porque ajuda bastante o canal. Então eu vou passar as perguntas que vocês me enviaram no Instagram e vou comentar elas respondendo aí, dando algumas dicas para vocês. Como calouro, eu devo estudar de tudo um pouco ou focar em algo específico? Alguém que está começando os estudos tem que estudar de tudo um pouco. Não tem como focar num autor apenas um período, porque vai se formar numa graduação, um bacharelado ou licenciatura conhecendo apenas um ou dois autores. Acho isso um grande erro. Muitos acabam fazendo isso, selecionando apenas uma área do tipo ética ou lógica ou epistemologia, ou alguns autores do tipo Foucault, Deleuze ou Nietzsche, sei lá. Então, acho que época de graduação é uma época que nós temos que conhecer todos os períodos históricos, todos os grandes temas da filosofia e boa parte dos autores, pelo menos os clássicos. Então, estudar de tudo um pouco. Quando posso saber se já passei do nível iniciante? Bom, isso não dá pra saber assim, do tipo, acordei hoje e já não sou mais iniciante, então não tem uma data, né? É do tipo, tu me perguntar, ontem dormi adulto, acordei velho. Não existe isso, né? Então isso é um processo. E tu vai pegando, acho, com o estudo, com o tempo, sempre mais, entrando sempre mais nesse mundo filosófico. Tu vai sentir isso, tu vai perceber isso tu percebe, mas não existe assim um marco do tipo, me formei na graduação, já não sou mais iniciante, talvez tu tá concluindo o mestrado, continua se considerando iniciante, então varia muito. Acho que tu vai sentindo, quanto mais tu entende esse mundo filosófico, que é sim difícil, que é sim complexo, tu vai se tornando um especialista cada vez mais. Como organizar material de estudos? Devo saber primeiro qual linha filosófica sou mais íntimo? Acho que na organização de estudos tu tem que, pelo menos num nível mais iniciante, tu tem que dominar tudo. Então tu tem que estudar a história, as áreas temáticas, tu tem que ler os clássicos filosóficos. Então não adianta assim selecionar apenas algumas, como eu comentei anteriormente, né? Por gosto, mas tudo. Não adianta estudar apenas filosofia moderna, porque tu gosta mais, e deixar de lado filosofia medieval. Então tem que estudar medieval, tem que estudar moderna, e assim para as demais áreas. Por quê? Porque se tu deixar uma lacuna aberta, isso vai dificultar a tua vida enquanto estudante no futuro, enquanto pesquisador. Meio que tudo tá ligado aí. Então eu acredito que dominar muito bem a história da filosofia já seja um grande passo aí para a tua formação. Então, eu sou sim defensor de que devemos estudar a história da filosofia com bastante ênfase. Então, nesse sentido, eu penso que tem que estudar um pouco de tudo e aí tu organiza os teus estudos. A parte histórica, a parte temática, a parte dos clássicos, a parte da tua pesquisa, não esquecendo também que estudar não é apenas ler, mas também escrever. Então, tu vai trabalhar bastante com a pesquisa, com a leitura e a escrita. Isso forma o estudante. Como dividir os estudos para aqueles que querem estudar temas, autores específicos? Bom, tu vai selecionar alguns assuntos, alguns temas, talvez seja uma área filosófica do tipo ética, metaética ou ética normativa, ética descritiva, aí tu vai selecionar dentro da ética qual área que tu quer estudar. Nos autores também, tu vai pegar um autor do tipo um Hegel, tu quer estudar apenas a parte metafísica dele, então tu vai se voltar apenas à ciência da lógica, ou eu quero estudar a parte da filosofia da história, então tu vai pegar a obra Filosofia da História dele, e assim por diante. Então, no momento que tu vai ter uma organização dos estudos, tu tem que delimitar muito bem aí qual área que tu quer então investigar. Pode ser área filosófica sim, mas pode ser um conceito do tipo, eu vou estudar a liberdade. Então tu vai trabalhar com vários autores a partir do conceito liberdade. Eu vou estudar, sei lá, a indústria cultural. Então aí tu sabe que o Adorno, o Horkheimer são autores muito importantes para o tema indústria cultural. Então, no momento que tu está definindo aquilo que tu vai estudar, tu vai separando os autores,
as obras dos autores, porque tu não vai precisar ler todas as obras do Adorno, por exemplo, para estudar a questão da indústria cultural. Tu vai ler apenas a obra Dialética do Esclarecimento. Assim também tu pode, sei lá, selecionar principalmente Direito e Democracia do Habermas para estudar a questão do jurídico em Habermas, e não pegar outras obras do Habermas. Então isso tu vai pegando com o tempo, não é algo assim que tu vai conseguir num primeiro mês, segundo mês de estudo, isso demanda muito tempo mesmo, e a experiência do estudo vai te dando essa base para conseguir delimitar melhor o teu objeto de estudo. Por que a filosofia não é considerada ciência? Bom, filosofia não é ciência, aí tu me pergunta, mas Hegel, Fichte, Schelling falavam da filosofia enquanto um sistema filosófico e científico, como se dá essa confusão, né? Bom, a partir principalmente da Revolução Científica do século XV, XVI e XVII, com o surgimento das ciências naturais, depois com o positivismo do século XIX, nós temos aí a configuração da ciência via o positivismo, né, enquanto fato, dado e empírico. E isso significa que a ciência, nesse sentido do dado, do fato, do empírico, se afasta da filosofia. Aí sim há uma separação entre ciência e filosofia no século XIX, mais com as ciências humanas, e no século XV, XVI e XVII com as ciências naturais. Nesse sentido, filosofia não é ciência. Por quê? Porque nesse sentido que eu estou abordando, ciência está atrelada ao empírico. Ela tem um lastro empírico de estudo. A filosofia não tem esse lastro empírico. A filosofia é especulativa, ela não é empírica. Nesse sentido, sim, filosofia, sendo especulativa, não é ciência, jamais será ciência. No momento que a filosofia ela se joga para o empírico, nesse sentido positivista, ela está estudando algo vinculado à ciência. Claro que há hoje áreas filosóficas do tipo a ética experimental, enfim, que acabam dialogando muito com o mundo empírico. Mas esse diálogo ocorre também com outras áreas filosóficas, do tipo uma filosofia do direito, uma filosofia da física. Por quê? Porque para fazer filosofia do direito, tu precisa do direito. E o direito é algo empírico. Para fazer filosofia da física, tu precisa da física, que é algo empírico. Então tu está em constante diálogo com o mundo empírico. Mas a filosofia em si, e aqui eu vou usar o termo especulativo, né, para definir a filosofia, ela não tem essa preocupação com o lastro empírico e, portanto, ela possui uma espécie de forma de abordar o objeto diferente da ciência. Então, são formas de investigação mesmo que distinguem a filosofia da ciência. Os mitos também podem nos ensinar filosofia? Quais? Podem sim, principalmente a mitologia grega, né, que é algo muito discutido por vários filósofos. Muitos pensadores se voltaram ao mito grego. Então, citando apenas um nome, o Hegel usa muito a mitologia grega no estudo e nas várias obras que ele produziu. Pode nos ensinar porque tu vai encontrar nos mitos do tipo Antígona, do tipo Édipo, Medeia, enfim, grandes questões filosóficas sendo debatidas. E não só no mito, né, na mitologia, nas tragédias gregas, nas epopeias, mas tu pode encontrar isso nos romances, tu pode encontrar a filosofia de modo geral na literatura. Então é possível ler um Fausto, por exemplo, ou um Hamlet, e tantas outras obras que discutem grandes questões filosóficas e discutem de forma bem profunda. E há muitos filósofos também que elaboraram grandes obras filosóficas e a partir da literatura. O Sartre, o Voltaire, o Maquiavel, enfim, são apenas alguns nomes. O Camus, nem se fala, a base do Camus era justamente a literatura, e eles discutiam grandes questões filosóficas por meio da literatura. Então, não só o mito, as tragédias, as epopeias, a literatura de modo geral. Dá sim para fazer filosofia por meio delas. Última agora. Recomenda um livro de introdução ao pensamento filosófico. Bom, aqui nesse quadro Filosofia para Iniciantes eu já recomendei vários livros introdutórios. Então hoje eu vou recomendar dois livros que eu não dei tanta ênfase assim a eles, que são dois livros de ensino médio, porém livros ótimos para entrar no mundo filosófico. Porque não adianta pegar talvez um livro muito bom, mas avançado, para alguém que está começando. Eu indicaria então Convite à Filosofia da Chauí e Filosofando da Aranha e Martins, se eu não me engano. Mas Aranha, sim,
Martins, com certeza, acho que também são 2 autores. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os 2 títulos para vocês. Fechou então, pessoal? Então não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal, comentarem aqui o que vocês acharam do vídeo, deixarem também as dúvidas de vocês para que eu possa gravar novos vídeos com as perguntas de vocês e comentem também Filosofar é Preciso. Se vocês não tiverem perguntas, comentem Filosofar é Preciso porque está ajudando bastante aqui o canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.